Vamos lá, pessoal! Chegou a hora da gente bancar o detetive para desvendar todos os segredos de uma das bancas mais tradicionais de Minas Gerais. A nossa missão aqui é uma só: decifrar o código da Fadenor/Cotec e montar o mapa da aprovação. A investigação começa agora. Então, olha só qual vai ser o nosso caminho. A gente vai seguir cada uma dessas pistas. Primeiro, entender o caso da banca Fadenor. Depois, a identidade oficial dela, a estrutura da prova, o modus operandi e, no final, a parte mais importante, o veredito com a estratégia certa para aprovação. Bora começar então pela primeira pista, porque, para a gente entender como a banca joga, primeiro a gente precisa saber exatamente quem ela é, quem está do outro lado. Olha só pelo nome completo a gente já tira uma informação muito importante. Fadenor, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas. Ou seja, não é uma empresa de concursos que surgiu do nada, sabe? A origem dela está ligada ao ensino superior, o que já mostra um nível de seriedade e uma pegada mais acadêmica. E aqui os detalhes ficam ainda mais interessantes. A Fadenor é uma fundação sem fins lucrativos, criada lá em 1996. E o ponto-chave é este: ela é ligada diretamente à Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. A Cotec, que é o nome que a gente vê direto no edital, é o setor específico de concursos deles. Essa ligação com uma universidade estadual dá um peso, uma credibilidade enorme, né? E olha o tempo de estrada, quase 30 anos fazendo isso. E não é pouca experiência, não. Olha esse número. Mais de 750 concursos e processos seletivos já realizados. O que isso quer dizer na prática? Que eles têm um método, um jeitão de fazer as coisas que já está super consolidado. E, claro, um banco de questões gigantesco para usar. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, se liga. Mais de 3 milhões de candidatos já fizeram provas dessa banca. 3 milhões! É gente pra caramba! É uma escala absurda, que mostra o tamanho da responsabilidade e da experiência que eles têm. Ok, identidade da banca checada. Agora vamos para a segunda pista, que é mergulhar na anatomia da prova. Qual é o esqueleto, o DNA do exame que quem vai prestar o concurso vai encontrar pela frente? Olha, aqui a estrutura é bem tradicional, sem grandes invenções, o que é uma boa notícia. É aquela prova de múltipla escolha, geralmente com 5 alternativas, de A a E. A divisão clássica entre conhecimentos básicos e específicos está sempre lá. Agora, um ponto de atenção. O peso de cada disciplina pode mudar bastante de um edital para o outro. E para nível superior, é bem comum tirarem matemática e colocarem uma redação no lugar. Para isso ficar bem claro, dá uma olhada nessa tabela. É de um concurso real para nível médio. Olha o peso de língua portuguesa, peso 3. Numa prova de 100 pontos, 30 são só de português. É muita coisa. Matemática também vem forte com peso 2. Então, fica o alerta. Não dá para vacilar nas matérias básicas, de jeito nenhum. A estratégia de estudo tem que ser montada pensando nisso. Beleza, agora a gente chega no filé mignon da nossa investigação, a pista número 3, o modus operandi. Como a banca age? Qual o estilo das questões? E o mais importante, o que mudou nos últimos tempos? Essa parte aqui é crucial, pessoal. Então, se liga nessa reviravolta. A Fadenor/Cotec tinha aquela fama de prova letra da lei, sabe? Questão direta, objetiva, papum. Só que de 2024 para cá, o jogo mudou. Começou a aparecer uma tendência nova, enunciados muito mais longos, mais cansativos. A prova não ficou mais difícil no conteúdo em si, mas ela passou a exigir muito mais atenção e principalmente resistência. Virou uma prova de fôlego. E olha, sacar essa mudança de perfil pode ser exatamente o que vai separar quem é aprovado de quem bate na trave. A parada agora não é só saber a matéria, é ter gás para ler tudo, entender e chegar no final da prova com a cabeça funcionando bem. E aí, essa análise está sendo útil? Se essa investigação está ajudando a iluminar o caminho, aproveita essa pausa e já deixa aquela curtida e segue o canal. Isso ajuda demais a gente a trazer mais dicas e análises como essa. Valeu! Beleza, recado dado. Agora que a gente já entendeu o estilão geral da banca, vamos dar um zoom. Vamos ver como ela se comporta nas disciplinas-chave, olhando o que as provas antigas nos contam. E vamos começar pelo coração da prova, né? Língua portuguesa. Como a gente já viu, quase sempre é a matéria com o maior peso. Então, dominar o que a banca cobra aqui não é só importante, é questão de sobrevivência mesmo. Analisando as provas, o padrão é bem claro. A parte de interpretação de textos deles é sempre muito bem elaborada, viu? E na gramática pode apostar. Processos de formação de palavras, colocação pronominal e pontuação, principalmente o uso da vírgula, são figurinhas carimbadas. Tem que estar na ponta da língua. E para confirmar isso, olha só o que a professora Carla, lá da Bravo Concursos, falou.
Ela diz que a prova da Cotec é muito bem feita na interpretação. Sabe aquela malandragem de ir direto nas questões para depois voltar no texto? Com a Cotec, não rola. A dica de ouro dos especialistas é essa. Leia o texto com calma primeiro para depois ir para as questões. É o caminho mais seguro para garantir os pontos. Saindo de português, vamos para a informática. E aqui, pessoal, tem uma peculiaridade da banca que precisa de muita, mas muita atenção. A grande sacada vem do professor Marcelo Assis. Ele aponta que a banca, de vez em quando, usa questões desatualizadas. O que isso significa? Que pode cair uma pergunta sobre uma versão super antiga do Word, por exemplo, ou uma questão cujo gabarito nem faz mais sentido hoje em dia. Saber disso é fundamental para não entrar em pânico na hora da prova e, mais importante ainda, para ficar espertíssimo com o gabarito preliminar e entrar com recurso se precisar. E em matemática? A Fadenor Cotec também tem os assuntos queridinhos dela. Nossa investigação mostra que tem uma área que eles simplesmente adoram. E essa área é geometria plana. Sem dúvida é o carro-chefe. Questão de área, de perímetro, pode esperar que vai ter na prova. Além disso, eles gostam bastante de trigonometria no triângulo-retângulo, regra de 3, proporcionalidade e aqueles problemas básicos que a gente aprende na escola. E uma curiosidade que a análise das provas mostrou. Parece que eles gostam mais de cobrar MDC do que MMC. Fica a dica. Bom, com todas essas pistas na mão, chegou a hora do veredito. É o momento de juntar tudo e montar o plano, o passo a passo da estratégia de aprovação para encarar a Fadenor Cotec de frente. Então vamos lá. O plano de ação se resume em 4 passos simples e diretos. Passo 1. Foco total no edital. A banca é bem literal. Segue à risca o que está escrito ali. Então, tem que dominar o conteúdo programático. Passo 2. Resolver muitas, mas muitas provas anteriores. É o melhor jeito de pegar o estilo, as manhas, as peculiaridades, como a gente viu lá em informática. Passo 3. Treinar leitura e resistência. Não tem jeito, tem que sentar e simular a prova para aguentar os enunciados longos sem perder o foco. E por fim, passo 4. Esteja preparado para os recursos. A gente viu que a banca tem histórico de anular ou ajustar questões. Então, saiu o gabarito preliminar, tem que conferir tudo com lupa, porque um pontinho de recurso pode ser a sua aprovação. No fim das contas, pessoal, decifrar a Fadenor Cotec não é buscar uma fórmula mágica, mas sim montar a estratégia certa. E para colocar tudo isso em prática, só tem um jeito: treinando. Para quem quer sentir na pele como é a prova, resolver questões reais, a Foca na Vaga tem o material certo. É só entrar em contato pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição. Nossa investigação termina aqui. Agora é com quem está estudando. Boa sorte e muito foco nos estudos.